Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. A quem está em casa também, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Espero que o Espírito Santo de Deus, ele tenha uma palavra para o teu coração nesta noite. Eu costumo sempre falar, quando vou ministrar a palavra, que se você espera receber alguma coisa de mim, você vai sair daqui mais vazio do que quando você chegou. Mas se você espera receber alguma coisa daquele que está sobre mim, pode ter certeza que ele sim tem uma palavra para o teu coração. O evangelista Tiago não tem nada para você, mas aquele que manda no evangelista Tiago tem algo de Deus para você nessa noite. Amém? Queridos, em reverência à palavra do Senhor, ficamos sobre os nossos pés. Você que está em casa também, se possível, abra sua Bíblia, vai lá naquela prateleirazinha onde a tua Bíblia está esquecida, empoeirada, pega ela, abre a tua Bíblia e vamos ler juntamente comigo nessa noite, em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo é o de número 3, versículo de número 3. Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo é o de número 3, o versículo é o de número 3. Eu quero externar ao Senhor a minha alegria de poder mais esta vez estar pregando a sua divina palavra, e que a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Amém? Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo de número 3. Amém? Vamos ler, diz assim: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Deus Todo-Poderoso, Criador dos mais altos céus, está diante de nós a tua palavra, que é viva, eficaz e mais penetrante do que uma espada afiada de 2 fios, que define ossos, medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A tua palavra é fogo e é martelo que quebra todas as pedras. A tua palavra é como fogo que arde dentro dos nossos ossos. A tua palavra, ela é mais doce do que o mel, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E assim como a chuva e a neve que desce do céu e para lá não torna, assim será a tua palavra. Ela não voltará para ti vazia, antes fará aquilo que te apraz. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. É assim que eu te peço e desde já te agradeço, sem que fique à vontade, no nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu peço a vossa atenção nestes poucos minutos que ainda nos restam. Eu acredito que Deus, ele vai falar com você de uma forma especial. Amém? Queridos, o texto que lemos foi o do Evangelho segundo escreveu Mateus. Porém, quem vai falar sobre aquilo que será pregado esta noite de uma forma mais precisa, de uma forma mais clara, concisa e direta, é o nosso amigo evangelista Lucas. O evangelista Lucas, ele resolveu empreender em descrever e transmitir as obras do reino de Deus através de alguns relatos dos que presenciaram momentos importantes do ministério de Jesus. Isso está descrito no capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu Lucas. E o primeiro relato, ele contribuiu para a confirmação de uma das profecias do profeta messiânico, no seu capítulo de número 40, versículo de número 3. Nesta ocasião, Isaías descreve que aquele que prepararia o caminho do Senhor seria chamado de a voz do que clama no deserto.
O que é importante evidenciar quando lemos este texto é que o escolhido de Deus, ele não seria o que clama, ele é a voz do que clama. Ou seja, alguém está clamando, ele ouve o que clama e fala, sendo a voz do que está clamando atrás dele. E aqui que a gente precisa entender a diferença entre, primeiro, falar de Deus, segundo, falar por Deus, e terceiro, falar para Deus. Existe uma diferença entre estas três expressões, e eu quero que você preste bastante a sua atenção. Não precisa de movimento, eu só quero que você entenda e preste atenção no que está sendo pregado. Falar de Deus, todo mundo pode falar. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é especial, Deus é poderoso, Deus é na minha vida. Isso é falar de Deus. Até um ímpio pode falar de Deus. Deus é fiel na minha vida, Deus é grande, Deus é maravilhoso. Isso é falar de Deus, ou falar sobre Deus. Mas falar por Deus é diferente. Ninguém pode falar por Deus. Eu vou repetir isso aqui. Ninguém pode falar por Deus, porque a voz de Deus é uma voz absoluta. Só Deus pode falar por si mesmo. Ninguém pode falar por Deus. Ninguém pode se colocar no lugar de Deus para falar por Deus, porque quando um disse assim: eu subirei até as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, quando ele pensou que poderia entrar dentro do reino de Deus, Deus disse: aqui você não entra mais, você será precipitado com a terça parte dos anjos na terra. E ele é precipitado na terra porque ele queria falar por Deus, e ninguém pode falar por Deus. Mas existe a terceira expressão: falar para Deus. E quando eu uso essa expressão, falar para Deus, quando eu digo que falo para Deus, eu estou dizendo que eu sou a voz de Deus, ou eu uso a voz de Deus para falar para Ele. Daí vem o termo profeta. Profeta vem do hebraico, a expressão original que significa navi, aquele que fala por alguém. Ou seja, o escolhido de Deus para preparar o caminho de Jesus, ele anuncia a sua vinda. Tem um ditado popular que diz por aí que a voz do povo é a voz de Deus. Mentira, porque ninguém pode falar por Deus, agora pode falar para Deus, porque a voz do povo não é a voz de Deus, evangelista Tiago. É porque em Hebreus capítulo 2 versículo 20, a palavra do Senhor vai dizer: mas o Senhor está no seu monte santo, cale-se diante dele toda a terra. E o que é que isso significa, evangelista Tiago? Me explica melhor para eu poder entender. Quando a gente lê Hebreus capítulo 2 versículo 20, a gente entende que quando é Deus que está falando, a terra se cala. Ou seja, ninguém pode falar por Deus, porque quando Deus fala, a sua voz é absoluta. Ninguém pode falar por Deus, porque quando Deus fala, a terra se treme. Ninguém pode falar por Deus, porque quando Deus fala, a terra se cala. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim para ele: ninguém vai falar por Deus. Quando Deus quiser falar por Ele mesmo, Ele vai chegar para você e vai falar. Agora, quem é estes que falam no microfone? Não é quem fala por Deus, é quem fala para Deus. Eu não estou aqui falando por Deus, eu estou aqui falando para Deus.
Porque se Deus quiser falar com você de forma pessoal, Ele não precisa de voz. Mas se Ele quiser falar com você de forma indireta, Ele vai usar um dos seus profetas. Quando Deus fala, a terra se cala. Este que é escolhido para falar aquilo que Deus quer, ele vai nascer em um tempo. E nesse tempo, este arauto de Deus, que ele vai nascer, este tempo que ele nasce, é depois do período intertestamentário, ou depois do período interbíblico, que foi o período de 400 anos, conhecido como anos de silêncio, aonde não havia voz profética, aonde a palavra de Deus não era pregada. Deus passou 400 anos sem falar com a terra estava vivendo um tempo de calamidade, porque quando Deus para de falar, a terra vira um caos. Você quer ver uma pessoa que é crente, que é cristã, ficar desesperada? É quando ela ora e Deus fica em silêncio. Eu digo isso porque eu já passei por isso, e eu dizia assim: Deus, fala comigo, eu preciso que o Senhor seja específico nisso que eu estou pedindo ao Senhor. E Deus não falava comigo, Deus ficava em silêncio, e aquilo mexia comigo. E quando a gente começa no começo da nossa caminhada, quando a gente ainda é fraco na fé, a gente quer colocar Deus na parede e dizer assim: se o Senhor não falar comigo, eu paro de ir para a igreja. Se o Senhor não falar comigo, eu paro de pregar. Se o Senhor não fizer desse jeito, eu vou parar de fazer a tua obra. E Deus continua em silêncio. Por quê? Porque as nossas ameaças não vão interferir no silêncio de Deus. Se Deus quiser ficar em silêncio, Ele vai ficar em silêncio. Mas quando Ele quiser falar, Ele fala. O tempo em que este arauto de Deus, ele vai nascer, é o tempo de César, imperador de Roma. É o tempo de Pilatos, governador da Judéia. É o tempo de Herodes, tetrarca da Galileia. É o tempo de Filipe, tetrarca das regiões de Itureia e Traconites. É o tempo de Anás e Caifás, sumos sacerdotes, que os irmãos já conhecem. E por que, evangelista Tiago, é importante evidenciar este tempo? É porque nesse tempo, estes homens, eles não têm reputação moral. Eles não respeitam o povo sobre qual governam. No cenário religioso também não é diferente. Os homens conhecidos como saduceus e fariseus, que eram partidos religiosos que estavam reunidos a interesses financeiros, eles transformaram a religião em uma plataforma de opressão. O povo não queria mais ir para a igreja, porque quando ia para a igreja, só ouvia os sacerdotes falar de dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. O intuito dos sumos sacerdotes era o pecado, a ganância, a avareza, a torpeza. Eles estavam totalmente inclinados para o pecado. A vida financeira para eles é o que estava importando. Se não falasse de dinheiro no culto, não tinha glória. Se não falasse de dinheiro no culto, ou de riquezas, ou de recursos financeiros, não tinha glória a Deus. O fogo não pegava. Se o sumo sacerdote não pregasse sobre dinheiro, se o sumo sacerdote não pregasse sobre valores, Deus vai te dar, Deus vai te presenciar, vai te presentear, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar moto, Deus vai te dar casa. Irmão, se não tivesse esse tipo de mensagem dentro da sinagoga, o povo não ia ouvir a palavra de Deus. Só que aí, irmão, Deus olha para esse ambiente hostil, Ele diz assim: eu já estou cansado dessa ladainha de dinheiro, 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 recurso, 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 recurso. Deus me dá, Deus me abençoa, Deus eu quero. Aí Deus olha para a terra e diz assim: eu preciso levantar alguém
que fale não por mim, mas que fale para mim o que eu quero dizer. Aí, irmão, nesse tempo tinha festa, mas não tinha a voz de Deus falando. Só que nesse tempo de sequidão espiritual, nesse tempo de liderança corrupta, aparece nos desertos da Judeia um homem pregando a verdade. Deus toma a boca dele no deserto, porque quando Deus quer escolher alguém, Deus separa essa pessoa e coloca ela dentro de ambientes que ninguém queria ir. Aonde ninguém quer ir pregar, o escolhido de Deus vai pregar. Aonde ninguém quer cantar, o escolhido de Deus vai cantar. Não, mas tem pouca gente, o escolhido de Deus prega. Não, mas tem pouca gente, o escolhido de Deus canta. Não, mas tem pouca gente, o escolhido de Deus está pouco se lixando. Se tem muita gente, se tem pouca gente, se alguém está gostando, se não está gostando, se está de cara feia, se está de cara bonita, o escolhido de Deus, ele é plantado aonde Deus quer. E se o ambiente for árido, se o ambiente for calorento, o texto sagrado vai dizer que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu posso não ter certeza de uma coisa, mas de muitas coisas eu tenho certeza, e uma delas é: Deus vai te renovar nesta noite, Deus vai te levantar nesta noite, independente de qualquer coisa, independente do local aonde você estiver. Se Deus vai te abençoar, Deus vai te levantar, e o nome do Senhor será glorificado. Porque se tem uma coisa que eu aprendi lendo as Escrituras Sagradas, é que antes de eu estar em grandes lugares, em ocasiões favoráveis, eu tenho que experimentar os pequenos lugares em ocasiões desfavoráveis. O escolhido de Deus não olha para a quantidade. O escolhido de Deus não é o que clama. O escolhido de Deus é a voz do que clama. Quando eu quero falar, a minha voz não decide por si mesma o que quer falar. Ela apenas fala porque eu quero que ela fale. A mesma coisa é o escolhido. É aquele que fala por alguém. Ezequiel disse assim: eu vou ser sacerdote igual ao meu pai. Deus disse: não, você vai ser Navi, você vai ser profeta, você vai falar por mim, não vai falar pelo povo. Porque sacerdote fala pelo povo, agora profeta fala o que Deus manda. Profeta fala o que Deus quer. Eu não sei se você está pegando isso que eu estou dizendo aqui esta noite, mas assim te diz o Senhor dos Exércitos: eu quero fazer de você a minha voz, eu quero fazer de você o meu Navi, eu quero fazer de você o meu profeta. Você vai falar na escola, você vai falar na faculdade, você vai falar na igreja, você vai falar no trabalho, e alguém vai dizer: tu está ficando doida, tu está ficando doido, tu só fala de Jesus. Aí tu vai dizer assim para ele, tu vai dizer assim para ela: e eu vou falar de quê? Se Jesus é meu guia, se Jesus é meu amigo, se Jesus está comigo, se Jesus operou milagres na minha vida, eu vou falar mais de quê se ele me abençoou? Você será a voz de Deus no seu trabalho, você será a voz de Deus na sua faculdade. Você que está em casa, receba esta palavra: Deus vai tomar a tua boca com uma intrepidez, uma autoridade, uma ousadia. E alguém vai dizer: quem é essa? Eu não conheço esse Tiago, eu não conheço este irmão, eu não conheço ele desse jeito. Ele não tinha tanta eloquência, ele não sabia falar de forma minuciosa a palavra de Deus. Ele pregava todo com medo, agora prega com ousadia. Aí você vai dizer: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Agora eu sou profeta de Deus. Diga assim comigo: eu sou a voz. Está fraco? Diga assim: eu sou a voz daquele que está clamando.
Eu sou a voz do que clama no deserto. E o homem prometido de Isaías capítulo 40 versículo 3 está pregando no deserto, aonde ninguém queria pregar. Porque pregar no templo é bom. Eu quero ver você pregar na praça pública. Eu quero ver você pregar na rua da sua casa. Se você tem vida com Deus, se você tem união com os seus vizinhos, todos vão receber a palavra que vai sair da tua boca. Mas se você não tiver união com quem mora do lado direito, se não tiver união com quem mora do lado esquerdo, tu vai pregar e ninguém vai estar nem tchum para o que tu vai estar dizendo. Porque pregação não é só o que eu falo, pregação é o que eu vivo. As minhas atitudes também pregam. Não é só o que eu falo, mas como eu ando, como eu me comporto, como eu ajo. Porque cada ação quer uma reação. Como é que eu vou agir no momento da dificuldade? Eu vou agir de forma explosiva? Eu vou atacar? Eu vou denegrir? Eu vou falar? Aí vem Deus dizendo assim: olha, se tu quiser ser a minha voz, então tu só vai falar quando eu quiser que você fale. Se alguém vier para você lhe desculhambar, você agora é minha voz, você só fala quando eu quiser. Então se eu disser a você e alguém estiver lhe afrontando, e eu disser a você, se cale, é para você sim, porque agora eu sou a voz de Deus. Tu está falando por quê, se Deus está mandando você ficar calado? Eu vou repetir isso aqui porque Deus está falando com alguém. Você está falando por quê, se Deus está mandando você ficar calado? Não, mas eu escuto 3 e quero falar 4. Eu escuto 5 e quero falar 10. Não vai receber nada do reino espiritual. Porque quem é Navi, quem é a voz de Deus, só fala o que Deus manda e na hora que Deus quiser. Se é para machucar alguém, se cale. Porque Deus não fala para machucar. Deus fala para edificar. Deus fala para exortar. Deus fala para consolar. É 1 Coríntios capítulo 14. A palavra dele edifica, exorta e consola. E o que é que esta voz está pregando no deserto? Arrependei-vos. 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 E quem é este homem que está pregando nos desertos da Judeia? Depois de 400 anos de silêncio, quem é que Deus resolve usar para falar para ele? Quem é este homem? João o Batista, filho do sacerdote Zacarias, da linhagem ou do tronco de Arão pela parte da sua mãe Isabel. Lucas capítulo 1 versículo 5. Homem sem papa na língua, que fala apenas o que Deus manda. Se é cajado, fala. Se é bênção, fala. Tem gente que só quer profetizar o que quer. Tem gente que só quer pregar o que quer. Tem gente que só quer agir na hora que quer. Quando é bênção que Deus dá, quer falar. Mas quando é espinho para entregar, não vou dizer, Jesus, usa outro. E assim é. Se é bênção, não, Jesus, pode mandar que eu falo. Mas se for cajado, não, Jesus, usa a missionária Raquel, usa pastor Danilo, usa a pastora Kelly. Fica querendo se encostar no ministério dos outros. Ei, tu não vai querer ser na sombra de ninguém. Deus quer fazer de você um profeta. E se você quiser ser profeta, se você quiser ser voz de Deus, você tem que ir para o sol quente, tem que ir para o deserto e tem que falar o que Deus manda. E o que é que Deus está querendo que eu fale? Arrependei-vos. 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 Ei, a mensagem que você tem que pregar a partir de hoje nos altares das igrejas, a mensagem que você que está em casa, receba esta palavra. A mensagem que você tem que pregar na praça pública, a mensagem que você tem que pregar nas suas redes sociais é arrependei-vos, é arrependimento. João o Batista era um homem de uma mensagem só. Para rico era arrependei-vos, para pobre era arrependei-vos, para grande era arrependimento, para pequeno
pequeno era arrependimento. Para quem não tinha nada, arrependimento. Para quem tinha tudo, arrependimento. Para quem tinha casa, era arrependimento. Mas para quem morava na rua, também era arrependimento. Quem não tinha condições financeiras, a pregação era de arrependimento. Mas para quem morava no palácio, para quem era rei, sacerdote, profeta, sumo sacerdote, a palavra era uma só: arrependei-vos. Porque tem muita gente que quando vê que a pessoa tem dinheiro, aí Deus manda ela pregar, Deus manda ela profetizar cajado, e ela quer profetizar bênção. Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, coisas que são óbvias. Mas se Deus quiser te usar para quem tem dinheiro, para dizer assim, Deus vai tirar tudo que tu tem para tu chegar nos pés dele, tu fala? Tu fala? Não quer ser profeta de Deus? Não quer ser a boca de Deus na terra? Não quer ser a voz do que clama? E se o que clama disser que você tem que liberar uma palavra árdua para os ouvidos de alguém, você será a voz de Deus? Você que está em casa, você só vai pregar o que é bom? Você só vai profetizar o que é bom? Ou você vai profetizar o que Deus manda? Ou você vai pregar o que Deus manda? Porque João o Batista é um homem de uma mensagem só: arrependei-vos. A promessa de Deus para Zacarias foi: Isabel, tua mulher, terá um filho, chamarás o seu nome de João, terás prazer e alegria, muitos se alegrarão com o seu nascimento. Ele será grande. Olha para o teu irmão e diz assim: Deus te escolheu. Não foi para ser pequeno, não. Não, irmão, tá fraco. Tu tá acordado, tá ligado no culto, tá ligado na mensagem. Desse jeito parece que tu não tá, não. Olha para o irmão que tá do teu lado e diz assim: Deus te escolheu. Foi para ser grande, não foi para ser pequeno. O homem é que quer fazer você pequeno, mas Deus te escolheu para ser grande. Deus não te escolheu para ser tapete. Deus te escolheu para ser cortina. Mas você não vai estar por aí dizendo eu sou. Você não vai ficar por aí dizendo eu faço. Você não vai ficar dizendo por aí eu posso. Você não vai ficar dizendo por aí eu aconteço. Porque tu não pode nada, tu não faz nada, tu não é nada. Tu só faz o que Deus quer, na hora que Deus quer, e só fala o que Deus quer, e ponto final. Tá achando ruim? Vai reclamar com ele. Deus escolhe pessoas pequenas para torná-las grandes. Porque o profeta não é melhor do que ninguém, mas ele também não é qualquer um. Ele é a voz de Deus, ele é a boca de Deus na terra. Ele agora vai ser usado por Deus para pregar arrependimento. Ninguém é obrigado a concordar com o que está sendo pregado, mas tem que ouvir. Porque nem tudo que é falado vai agradar aos nossos ouvidos, mas tem que ser pregado, porque é a verdade. Ele disse: será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte. Levítico capítulo 6 vai falar sobre a lei do nazireado. Que lei é essa? A criança quando nasce, o jovem Sansão, não poderia beber nada que viesse das uvas frescas e secas. Não poderia tomar vinho, não poderia passar navalha na sua cabeça, nem na sua barba, não poderia tocar no esquife, não poderia ir para sepulcros, não poderia ir para velórios, ficar perto de mortos, porque era a lei, era o voto do nazireado. Levítico capítulo de número 6. Só que dentre todas essas qualidades que a voz de Deus tem, a voz de Deus, João Batista era cheio do Espírito Santo. Se tem uma coisa, irmão, que a gente tem que procurar na presença de Deus, é ser cheio do Espírito Santo. E o que eu acho interessante é que em Lucas capítulo 1, versículos do 13 ao 15, o texto vai dizer: e ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua. Uma coisa é Deus me encher quando eu aceito Ele. Uma coisa é Deus me encher quando eu creio com o coração e confesso com a boca. Uma coisa é Deus me encher quando eu sou batizado nas águas.
Uma coisa é Deus me encher quando tem um pregador que está impondo as mãos e está profetizando: receba o revestimento de poder, receba a graça de Deus. E outra coisa é Deus dizer: ele vai ser cheio do Espírito Santo, mas ninguém vai precisar colocar a mão na cabeça dele para ele receber o Espírito Santo, porque ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua. Ei, e se eu disser para você que Deus te escolheu e te encheu desde o ventre da sua mãe? Me prova na Bíblia. Deus olha para Jeremias e diz assim: antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci, diácono Galego. Eu te conheci, diaconisa Roberta. Eu te conheci, irmão Rubens. Eu te conheci, irmão Lucas. Eu te conheci desde o ventre da tua mãe. Eu disse: tu serás a minha voz. Tu vai clamar nos desertos. Tu vai falar o que eu quero. Tu vai para onde eu quero. Tu vai andar com quem eu quero. Porque profeta não fala o que quer, não anda como quer, não se veste do jeito que quer. Ou você não leu em Lucas capítulo 1 a forma que João Batista se vestia? Peles de camelo, cinto de couro. A comida que João Batista comia: gafanhoto e mel silvestre. Pregava no deserto. Comida estranha, lugar estranho, vestes estranhas. Porque o profeta, ele se veste diferente. O profeta come diferente. O profeta anda diferente. Você não se lembra da sunamita quando vê o profeta Eliseu? Ela diz: eis que eu percebo que este homem que passa por aqui todos os dias, ele é um santo homem de Deus. Mas ela nunca ouviu Eliseu falar, mas via Eliseu andar, via Eliseu se comportar. A nossa vida também é uma pregação para quem nos vê. E qual era a mensagem da voz de Deus? A voz de Deus não pregava no templo, pregava no deserto. Não era profeta de conveniência. O que for melhor para eu falar no ambiente que eu chegar, é o que eu vou falar. Se eu ver que o povo está dando muita glória, eu não vou pregar cajado, eu vou pregar o que eu quero. Vou pregar uma mensagem de bênção. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, para eu fazer uma movimentação dentro da igreja. O profeta de conveniência, ele fala o que convém a igreja ouvir. Só que João Batista, ele é um homem de apenas uma mensagem. A mensagem é arrependimento. E o que é arrependimento, evangelista Tiago? Arrependimento é uma palavra que vem da etiologia grega metanoia. Arrependimento significa mudança de mente, mudanças de atitude. Metanoia significa tristeza pelo pecado. O que João Batista está pregando no deserto é: mude sua mente, mude suas atitudes. Não tenha prazer no pecado. Não tenha prazer na apostasia das leis de Deus. E por que ele prega isso? Porque ele entende que não há perdão sem arrependimento. Não há salvação sem conversão. Tem como uma pessoa se salvar sem se converter? Não tem como. Ela tem que crer com o coração e confessar com a boca. E João Batista entende isso. Por isso a mensagem dele é cristocêntrica. E ele diz: arrependei-vos, arrependei-vos. O que eu acho mais interessante em João Batista é que ele nunca evidencia a si próprio. Quando chega a gente para dizer assim: olha, eu acho que esse cara aí é o próprio Messias, ele vai dizer: eu não sou o Messias. Eu quero que ele cresça e que eu diminua. Mas por que tu não é o Messias, João Batista? É porque aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e as sandálias dos seus pés eu não sou digno nem de desatar. Ele diz: eu vos batizo com água. De novo ele fala: para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
João Batista entende a limitação do seu chamado. Ele sabe que pode batizar nas águas, mas só quem pode batizar com o Espírito Santo e com fogo é Jesus. Ele é o cumprimento das palavras de Deus. Ele não aparece do nada. João Batista não comprou os seus dons. João Batista não comprou o seu ministério, porque está na moda hoje. Que moda, evangelista? Eu quero ser pastor, eu vou ali, falo com fulano, com cicrano, e eu pago pelo meu ministério. Eu pago, passo no cartão de crédito, eu pago no Pix, para ser ungido a pastor, para ser ungido a evangelista, para ser ungido a presbítero. É isso que o povo quer. Gente que está comprando ministério profético, gente que está comprando ministério pastoral, gente que está comprando ministério evangelístico, e Deus está dizendo: eu não aceito nada que é comprado. As coisas comigo não é comprando, as coisas comigo é se humilhando diante da minha presença. E por que João Batista ele prega esta mensagem? Porque ele prega que aquele que vem após ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Irmão, eu já estou concluindo, presta atenção só nisso aqui, que isso aqui é importante para você aprender. João Batista diz assim: aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele não está dizendo que a pessoa vai ser só batizada com o Espírito Santo. Ele está dizendo que a pessoa vai ser batizada com o Espírito Santo e com... Por que com o Espírito Santo e com fogo? Por que não só com o Espírito Santo? Porque quando a gente crê com o coração e confessa com a boca, isso segundo o que está escrito em Romanos capítulo número 10, versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando a gente invoca, a gente recebe os dois batismos. Qual é os dois batismos? O primeiro, batismo no Espírito. A gente recebe o Espírito. E o que é aquilo quando eu falo em línguas estranhas? Aquilo não é batismo no Espírito. Aquilo é batismo com Espírito. Eu estou com o Espírito e recebo revestimento de poder. Quando eu recebo revestimento de poder, eu estou sendo batizado com Espírito. Mas eu recebo o batismo no Espírito quando eu aceito a Jesus Cristo. Eu recebo o Espírito Santo. Quando eu recebo o Espírito Santo, eu sou batizado no Espírito. Então naquele momento que eu aceito a Cristo, eu recebo o batismo no Espírito. Mas também recebo o segundo batismo. E qual é o segundo batismo? Batismo com fogo. Só que a diferença entre esses dois é que o batismo no Espírito é imediato. A partir do momento que eu aceito a Cristo, eu recebo o Espírito Santo. Isso é inegável. Romanos 11, 29 diz: os dons e a vocação são irrevogáveis. Quando eu recebo o Espírito habita dentro de mim, eu não perco mais ele. Só que aí vem o segundo batismo, o batismo com fogo, que é um batismo gradual. Como assim? Preste atenção nisso aqui, preste atenção que eu já estou terminando. O batismo com fogo é um batismo gradual, ele acontece aos poucos. Por quê? Quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 3, dos versículos 11 ao 15, o texto vai dizer assim, ó: e naquele grande dia, que é o tribunal de Cristo, o fogo, ele vai renovando o meu entendimento. Quem bebia para de beber, quem fumava para de fumar, quem se drogava para de se drogar, quem mentia para de mentir. Por quê? Porque o fogo está aperfeiçoando, o fogo está te melhorando. Então nessa noite, meus irmãos, eu quero dizer para você que você será, ou melhor dizendo, você já é uma voz de Deus. Você é um profeta de Deus. Você fala não por Deus, porque Deus não precisa de ninguém para falar por Ele. Ele não precisa de advogado. Você é uma voz que fala para Deus. Deus vai usar a tua boca para você pregar arrependimento. Você recebe essa palavra? Então glorifique a Deus nessa noite, amém?